Pedro, a gente aproveita você mais um pouquinho aqui, meu amigo, para falar de Tarcísio de Freitas. Eu já coloquei aqui a minha opinião, a minha visão do jogo. Acho que Tarcísio tem um peso político para a coisa, mas não tem influência sobre o plenário. Ontem mesmo no plenário da Câmara, muita gente desses partidos, União e PP, inclusive, se dizendo contrário a uma anistia ampla, geral e restrita, como quer a oposição. Qual foi o papel dele na sua avaliação? Vamos dimensionar para a audiência aqui e por que, estrategicamente, Tarcísio de Freitas decidiu agora entrar de cabeça nisso. Olha, ainda sobre o Sóstenes, porque eu também abordei esse tópico com ele, sobre o papel do Tarcísio. Ele falou, olha, o Tarcísio foi fundamental porque ele trouxe os republicanos para defender essa proposta no Colégio de Líderes. Segundo o Sóstenes, até então, o Republicanos, enquanto bancada, ainda não tinha se manifestado a favor da anistia. Nem os republicanos, nem lideranças importantes do partido. Então, a partir do momento que o Tarcísio entra em cena, primeiro telefonando para o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e também para o Hugo Mota, conforme revelou o nosso analista Caio Junqueira, e depois se deslocando para Brasília para reforçar essa articulação, então ele conseguiu amarrar o partido dele. A gente sabe que o Tarcísio não é exatamente o militante orgânico da legenda, ele atua de forma mais colegiada, tem um outro tipo de estratégia, mas é um dos principais, se não for o principal quadro do Republicanos no Brasil nesse momento, além de ser um presidenciável. Então ele jogou peso político. Então ele, a partir desse momento, ele consegue também articular ainda o desembarque do PP e do União do governo. Não que ele tenha articulado, mas ele também jogou peso nisso. Ele tratou desse assunto em vários momentos diferentes. Ele deu aquele empurrãozinho que faltava para a federação anunciar que vai, inclusive, punir integrantes do partido que continuarem no governo. Primeiro, eles vão ser afastados, depois podem ser suspensos ou até expulsos em última instância. Então, o Tarcísio, ele conseguiu também com esse movimento, na leitura de integrantes do Centrão, além de reforçar o papel dele como presidenciável, esvaziar a artilharia de Eduardo Bolsonaro. Porque Eduardo Bolsonaro não só critica e critica publicamente o governador de São Paulo, como, segundo ficou revelado naquela troca de mensagens que veio a público, sabotava as articulações do governador e também sabotava o governador em Washington, na Casa Branca. Agora, ele não tem mais, Eduardo Bolsonaro, argumentos para dizer que Tarcísio Gomes de Freitas não está se empenhando na defesa da anistia. Está se empenhando. Além disso, o Tarcísio fez uma jogada que eu considero inteligente, indo para Brasília, porque ele foi para Brasília, fez uma série de conversas nos bastidores, pressionou republicanos, mas em nenhum momento se colocou ali em público para dar uma entrevista coletiva nesse momento do julgamento, porque certamente ele seria perguntado sobre Alexandre de Moraes, impeachment de ministros do Supremo, entre outras demandas da agenda bolsonarista. E nesse aspecto, o Tarcísio sempre mantém um distanciamento. A gente nunca viu o Tarcísio criticando nominalmente o Alexandre de Moraes, acredito que não vai ver. Também a gente nunca viu o Tarcísio defendendo o impeachment de ministros do STF. Não precisou. Ele fez um gesto para o bolsonarismo sem precisar colocar o selo de radical na sua biografia. É interessante, até o Creomar de Souza, analista político, sempre aparece aqui, o cientista político Creomar, aqui na CNN Brasil, ele fez uma análise muito interessante. Tarcísio está em um dilema muito grande. De um lado, ele precisa do apoio de Jair Bolsonaro para a presidência da República, se ele for candidato, e ele precisa do voto dos bolsonaristas. Então, ele abraçar essa pauta é muito importante. Por outro lado, só o voto dos bolsonaristas não garante a eleição dele à presidência da República. Ele precisa dos moderados. E abraçar uma pauta tão radical pode afastá-lo dos moderados. Então ele precisa ficar no meio termo, piscando para os dois lados, mas sem se contaminar com os dois lados. E um outro ponto que eu e a Tainá ouvimos, viu, Pedro, é o seguinte, que essa é a aposta do Centrão. O PL está dizendo, não vou votar um projeto de lei que não é nem anistia esse projeto, é você retirar tipos penais, você diminui a pena. Mas que na hora H da votação, o PL vai se posicionar contra retirar pessoas que estão na Papuda e na Colmeia, lá da prisão? Não vai. Vai acabar abraçando porque é parte do eleitorado dele. Então o Centrão avalia que no final das contas o PL vai ter de ceder e apoiar esse projeto de meio termo. Você queria arrematar, Tainá? Não, eu ia recordar essa figura aí que a gente precisa prestar bastante atenção nos movimentos, porque
de pouquíssimas palavras, o Alcolumbre quase nunca fala, não é acostumado, nem no on, nem no off. No off é sempre, né, sai pela tangente, muito bem-humorado, mas não costuma falar no on. E quando fala, é para passar recado. Ontem ele passou esse recado, Folha de São Paulo deu, o Valor Econômico conseguiu pegar ele na saída ali do Senado Federal. A gente também confirmou hoje, mas ele disse, olha, não vou aprovar texto, né, que alcance Jair Bolsonaro, vai ser um texto que vai sair do Senado, será apresentado muito em breve. Onde está Davi Alcolumbre agora? No gabinete do presidente da República. Está no Palácio da Alvorada, né, Uribe? É Palácio da Alvorada. Palácio da Alvorada, almoçando com o presidente da República. Um dia depois de toda essa articulação ganhar força na Câmara Federal e do desembarque do União Brasil, o partido dele, do governo. Desembarque parcial, porque vejam a força que ele tem, a ascendência que ele tem sobre o partido. O partido desembarcou, mas não teve a coragem de abrir mão dos cargos indicados por Davi Alcolumbre. Não, só para arrematar também, claro. Porque ele é o administrador desse território governista da federação. Todos os ministros que estão ali, que são do União Brasil, e até os que não são também, mas que fazem parte do grupo político, ou foram indicados por ele, ou a indicação passou por ele até chegar no Palácio do Planalto. Eu lembro quando houve aquela confusão do ministro das Comunicações, que indicaram o Pedro Lucas, o líder da União, que depois recuou. Foi ele que indicou um nome técnico na sequência, para não perder a vaga, uma vaga importante, um ministério importante. Então, quando há um desembarque anunciado com pompa e circunstância, é aquela coisa que o Garrincha falava, né? Faltou conversar com os russos, ou no caso com o russo, né?